Abra sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 1, versículos 14 e 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus, ele veio ao mundo para comunicar uma mensagem. Jesus, ele andou por toda a terra de Israel, pregando, anunciando uma boa nova, o Evangelho, que era a mensagem de Deus dos céus para o homem na terra. E essa mensagem que Jesus veio trazer à terra é a mensagem da verdade. É o conhecimento, é a informação, é a verdade para que o homem conhecesse a verdade. Por quê? Porque o mundo como um todo, Jesus mesmo disse no seu tempo, o mundo jaz no maligno, o mundo estava confiando em coisas enganosas e mentira, acreditando em coisas falsas. O ser humano, na sua forma de viver, na sua forma de pensar, ele estava desorientado em relação à verdade dos céus, e Jesus então ele vem ao mundo para manifestar, para comunicar, para falar qual é a verdade que os homens deveriam acreditar. Por quê? O mundo estava acreditando nas mentiras, nos enganos que Satanás havia criado. A Bíblia fala a respeito daquilo que Satanás fez na terra, e ela chama esse modelo, esse sistema, essa filosofia maligna das trevas, dá alguns títulos, por exemplo, sistema babilônico, império das trevas, ou simplesmente mundo. O mundo, então, é resultado, a maneira de se viver do mundo, das coisas que se valoriza, das coisas que se gosta, resultado de uma maneira de pensar e agir contrária às verdades dos céus. Coisas inventadas, criadas, adulteradas por Satanás. E Jesus aí, na essência da sua mensagem, ele traz dois verbos, duas ordens, dois mandamentos para que nós cumpríssemos em relação a essa mensagem. Primeiramente, mudar a nossa maneira de pensar. Metanoia, arrependimento. Para de pensar no sistema terreno, para de pensar no sistema equivocado, para de pensar do jeito que Satanás ensinou a pensar, e pense no sistema verdadeiro, que é o sistema dos céus. Não acredite no falso, acredite no verdadeiro. Não pense da maneira errada, pense da maneira certa. E o outro é creia. Acredite. Acredite em quê? Acredite na verdade, acredite na mensagem dos céus, acredite no Evangelho, acredite na pregação dele. E eu queria hoje me ater um pouco a essa expressão que Jesus deixou de ordenança para a gente, que é crer. Crer. É preciso crer, amém? Nós precisamos crer. Eu e você precisamos crer. Jesus falou, creia, creia, acredite. Essa palavra ela é tão enfatizada na palavra de Deus, que a palavra crer, que é pisteu, ela ocorre no Novo Testamento 249 vezes. É uma das palavras que mais acontece em todo o Novo Testamento. E ela significa, na sua raiz, na sua origem, na língua original, ela significa pensar que é verdade, estar persuadido de, acreditar, depositar a confiança em, confiar em algo ou alguém, isso é na sua fidelidade, na sua verdade. E a palavra pisteu, ela deriva de uma outra palavra, de um substantivo, que é pistes, que a sua tradução é fé, é convicção da verdade de algo. Então, essa palavra pistes também aparece mais no Novo Testamento, mais 243 vezes. Então, pistes e pisteu, fé e crer, que têm a mesma raiz, elas ocorrem quase 500 vezes no Novo Testamento. Ou seja, é de fundamental importância que a gente entenda isso.
e que a gente pratique isso, porque esse é o mandamento. Crer. Agora, por que é que nós precisamos ter fé? Por que é que nós precisamos crer? Porque a fé é o veículo, é o meio pelo qual nós acessamos a Deus e todas as coisas dele e do seu reino. Nós não podemos alcançar absolutamente nada sem fé. Acreditar em Deus é a primeira coisa que eu preciso crer. Acreditar naquilo que eu nunca vi, aquilo que eu não conheço, que você não viu Deus, ninguém viu a face de Deus, mas nós precisamos crer, nós precisamos acreditar em Deus. Isso tem que ser o nosso primeiro ato de fé. Existe Deus. Deus é verdadeiro. Existem evidências da existência de Deus que são incontestáveis. E eu preciso acreditar, eu preciso confiar que existe um Deus. Algumas pessoas não acreditam. Elas preferem confiar na sua própria sabedoria ou na sua própria ignorância, pelo fato do desconhecimento do Deus verdadeiro, não acreditam nele. E por não acreditarem, por não terem fé, elas também não buscam. Não acham que isso seja importante, portanto, não dão valor e nada elas vão fazer em relação a isso. Mas a fé ela é tão importante que ninguém pode ser salvo sem ela. A salvação vem pela fé. Sem fé, ninguém vai ser salvo. Paulo diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Sem fé, não tem salvação. Então, se eu não crer, eu já estou condenado. A Bíblia nos ensina que Deus ele amou tanto o mundo. O versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16, fala que Deus amou tanto, que Ele amou tanto, que Ele amou tanto, que Ele amou tanto o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, pisteu, não seja condenado, não pereça, mas tenha salvação, tenha vida eterna. E o próprio Jesus depois ele reafirma, fala em verdade, acreditem porque é verdade, em verdade. Eu digo para vocês que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Escuta o que eu estou falando, presta atenção, acredita nisso e acredita no Deus Pai, acredita que Ele me enviou e quem fizer isso, acreditar em Deus, acreditar em Jesus, acreditar na sua mensagem, na sua palavra, tem salvação. Vai viver eternamente. Então a fé é fundamental. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus, porque estamos todos alinhados. Nós cremos nisso, cremos que existe um Deus, cremos em Jesus, cremos na palavra de Deus. E a fé não apenas é o meio pelo qual nós acessamos a salvação, mas a fé é também o meio pelo qual nós acessamos os outros benefícios de Deus. Por exemplo, os milagres, sinais, maravilhas, eles vão acontecer no ambiente de fé. Para que os milagres aconteçam, é preciso fé. Tudo é possível ao que? Jesus afirmou que, olha, não tem nada impossível. Para Deus não tem nada impossível, para Deus todas as coisas são possíveis. E para nós também todas as coisas se tornam possíveis quando nós temos fé. Qual é a medida de fé necessária para isso? É uma outra questão. Mas não há nada impossível àquele que crê. Até coisas mais absurdas que possam parecer. Por exemplo, Pedro, ele andou sobre as águas porque creu. Contrariou completamente uma lei científica. Porque a fé vai além de uma regra que o próprio Deus criou. Vai além da lei da gravidade, da densidade dos corpos. Creu e andou sobre as águas. Muitas pessoas elas foram curadas das suas enfermidades, cegos enxergaram, coxos andaram, paralíticos voltaram a se levantar e a caminhar, a ter uma vida normal, e muitas pessoas de todo tipo de enfermidade foram salvas das suas enfermidades, foram curadas porque creram em Cristo Jesus e creram na sua palavra. Então a fé é o meio pelo qual nós acessamos também os benefícios de Deus, além da salvação. Jesus disse que nada nós podemos fazer sem Ele. Se nós não crermos nele, nós não podemos fazer absolutamente nada. E o apóstolo Tiago ele disse assim, olha, o que duvida,
ele é semelhante à onda, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem, o que duvida, que alcançará do Senhor alguma coisa. Deus ele só pode dar para quem crê. Ele falou, aquele que duvida de Deus, não espere receber nada dele. Se você já está duvidando que Deus possa fazer alguma coisa, então não espere que Ele faça. Porque sem fé, você não faz a conexão. A fé é o seu sinal Wi-Fi, é o seu sinal banda larga, é o seu sinal 4G, para você poder se comunicar, para ligar as coisas naturais, para ligar a nossa vida aqui, as coisas espirituais, para ligar aos céus. Você faz isso através da fé. Esse é o meio. Essa é a maneira que Deus estabeleceu. E fé, isso você precisa entender. Pistes, fé, ou pisteu, crer, não é um convencimento intelectual. Não é você acreditar no sistema de pensamento grego, porque nós fomos formados num sistema filosófico intelectual grego. Nós aprendemos a pensar com uma lógica grega, porque os gregos eles padronizaram formas de pensamento, de organização da forma de pensamento. Foram grandes pensadores e trouxeram grandes benefícios para o mundo. Só que a maneira de acreditar no sistema grego, você pode acreditar em alguma coisa e não praticar aquilo que você acredita. Você pode até sofismar. Você pode acreditar que algo seja verdadeiro, mas isso não altera, não interfere na sua maneira de viver. Acredita, mas não pratica. No sistema hebraico, isso não existe. No sistema bíblico, porque Jesus ele tinha uma formação, uma base, uma cultura, como todos os outros autores da Bíblia, judeus. Eles não tinham uma cultura helênica, não tinham uma maneira de pensar grega, não tinham uma filosofia grega, eles tinham uma filosofia hebraica, que é muito diferente da grega. E no sistema de crer da Bíblia, no sistema judaico, hebreu de se crer, você não crê aqui, porque no sistema grego você crê aqui. Você pensa aqui, é um convencimento intelectual. Já para o judeu, não, você crê aqui. Não é aqui, você crê aqui. É dentro. E quando você acredita, quando você crê, é impossível você não viver aquilo que você crê. Se você crê, você pratica. Se você crê, você vive isso. Jesus falou muitas vezes a respeito disso, Tiago fala bastante a respeito disso, outros apóstolos, autores bíblicos falam a respeito disso, que você precisa viver aquilo que você crê. Senão, a fé ela é infrutífera, a fé ela não serve de coisa alguma. Não existe, biblicamente falando, crença intelectual que não produza atitude real e que vá dar algum resultado. Se você crê, você precisa viver aquilo, porque a Bíblia diz que até o diabo crê e estremece. O diabo crê em Deus e fica bambinho, porque ele sabe quem é Deus. Existem muitas pessoas que acreditam em Deus, acreditam em Jesus, mas não vivem aquilo que eles ensinaram. Até acreditam na sua mensagem, mas quando não vive a sua mensagem, isso biblicamente não é fé. Isso não creu. Ele acreditou num sistema de forma intelectual, numa maneira de crer grega e não bíblica. A Bíblia, a respeito disso, ela diz, por exemplo, que o justo viverá pela fé. O que é isso? O justo, aquele que anda nos caminhos do Senhor, que obedece ao Senhor, ele tem que viver segundo aquilo que ele crê, ele se move por aquilo que crê. A vida dele é conduzida pela fé. Acredita e vive. A Bíblia fala assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer um relacionamento, se você quer viver com Deus, você precisa crer. Deus ele não se relaciona com um ambiente de incredulidade, de desconfiança, de insegurança. Você precisa saber quem é Ele,
para que ele possa agir em seu benefício. Uma pessoa que vive reclamando, que vive murmurando, que vive descrendo de tudo, que tudo está ruim, que nada está bom, que tudo reclama, tudo murmura, tudo acusa, tudo culpa, tudo transfere para os outros, fala, essa pessoa, por mais que ela diga que ela acredita em Deus, na verdade ela está dando prova de que não crê. Porque uma pessoa que vive reclamando, que vive murmurando, glória a Deus que aqui não tem ninguém, mas vocês devem conhecer alguém já passou assim pela sua vida. E as pessoas que vivem murmurando, elas estão dizendo assim, Deus é incapaz, Deus é falho, Deus não faz nada, Deus é incompetente, Deus não faz. Os problemas delas são muito maiores do que a capacidade e o poder que Deus tem de agir. Então, murmuração, reclamação, é uma prova de falta de fé. É uma declaração de que não crê. Pelo menos não crê como a Bíblia diz que tem que crer. O que Jesus falou que aquele que crê tem a vida eterna é a fé que não deixa reclamar, que não deixa murmurar, que se alegra independentemente das circunstâncias. Muitos personagens bíblicos foram destacados na Bíblia exatamente como exemplo, como modelo, padrão de homens e mulheres de fé, que creram em Deus e que andaram segundo os seus ensinamentos, se moveram por fé e testemunharam do resultado disso. Por exemplo, o pastor Marcos falou que ainda hoje de manhã, na Escola Preparatória para a Eternidade, nossa escola bíblica, nosso discipulado bíblico, que temos nos domingos de manhã, estávamos falando sobre Abraão. Abraão ele foi conhecido como pai da fé, ele é o pai da fé. Que Abraão ele creu em Deus numa época que o mundo não tinha informações sobre Deus, na época que o mundo está vivendo paganismo, e ele estava lá em Ur dos Caldeus, numa terra onde o pai dele era fabricante de estátuas, imagens para serem adoradas de ídolos, falsos deuses. E ele creu num só Deus, ele se tornou monoteísta no meio de um ambiente politeísta pagão. E quando Deus fala com ele crê no Deus que está falando com ele, quando Deus aparece para ele crê no que Deus fala. E Deus falou algumas coisas muito complicadas para Abraão. Por exemplo, mandou ele sair da terra dele, do meio da parentela, o lugar onde Deus o havia prosperado. Ele estava lá em Harã, e ele estava rico, enriquecido, próspero, abençoado naquela terra. E Deus falou, sai daí, deixa teu pai para trás, deixa tua parentela para trás, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E o cara teve que chegar para a mulher dele e falar, Sara, é o seguinte, nós vamos mudar. É mesmo, nós vamos mudar para onde? Não sei. Junta as trouxas aí. E não era pouca trouxa, era muita coisa. Ele tinha muito gado, muito rebanho, muito servo, muitas tendas, muitas cabanas. Ele falou, vamos juntar tudo que nós vamos viajar. O cara creu, viajar para um lugar onde ele não sabia, que ele não conhecia, que Deus não tinha mostrado. Ele falou, vou te mostrar. Arruma tua mala primeiro, pega o rumo que eu te mostro. Ele creu. Não apenas nisso, mas ele creu quando Deus falou para ele que ele ia ser pai de uma multidão, quando ele já era velho e a mulher dele estéril. Pior ainda, só para chegar no final da história, ele creu quando ele tinha o único filho, Isaque, que era o filho da promessa, e Deus falou, agora me oferece em sacrifício. Ele já idoso, e a mulher realmente agora já não tem mais condição de ter filho, ele vai lá para oferecer Isaque, lá no Monte Moriá, em Sião, lá em Jerusalém, onde hoje é a esplanada do templo. Vai para oferecer o seu filho a Deus, crendo em Deus, ele não duvidava mais de Deus de coisa nenhuma. Noé, por exemplo, é outro homem que também está na galeria dos homens de fé na Bíblia, que creu em Deus. Ele creu em Deus quando Deus falou para ele que ia trazer um dilúvio e que ia destruir a terra. Deus falou, eu vou destruir a terra. E ele creu. E Deus falou assim, prepara uma arca. E durante 100 anos ele ficou construindo uma arca. Ele, segundo a tradição, cortou 10.000 árvores de cipreste para construir a arca, serrar tudo aquilo. Logicamente que essas árvores não estavam no quintal da casa dele, ele não tinha estilo, não tinha serra elétrica, não tinha nada disso. Teve que fazer machado, afiar machado durante 100 anos para cortar madeira, pregar madeira, colar madeira, betumar, tinha que buscar betume longe também.
Depois pegar os animais, colocar tudo para dentro. Pensa o trabalho que esse cara teve durante 100 anos, ele viveu por causa daquilo. Deus falou que ia mandar dilúvio e naquela época não chovia na terra. A Bíblia fala que subia um vapor, a terra ela era umedecida de baixo para cima e em cima tinha uma camada de águas que protegia a terra. Então havia um clima perfeito, de umidade perfeita. A terra estava úmida na medida que ela precisava. Clima excelente. Não tinha chuva, agora fala vai ter uma inundação. Dilúvio, o que é dilúvio? Sei lá. Não conhecia nem chuva, mas ele creu. Loucura. Loucura para todos aqueles que viram, falaram, esse velhinho aí está maluco, está doido. Agora, porque ele creu, eu e você existimos, porque a humanidade foi poupada da extinção porque um homem creu. E pagou um preço. Porque Abraão creu, hoje nós temos a palavra de Deus, porque Deus deu através da sua descendência. Por isso, Jesus pôde vir ao mundo, porque Deus preparou um ambiente para enviar Jesus, porque alguém creu. Homens que pagaram um preço por causa da sua fé. Existem algumas características que são comuns aos homens que creem. Muitas características nós podemos encontrar na vida daqueles que creram, e muitas delas na doutrina a respeito da fé. Uma das características, eles acreditam naquilo que Deus diz, por mais absurdo que possa parecer a palavra de Deus. Não apenas acreditam, mas eles seguiam, eles caminham em cima daquela expressão. Os homens que creram em Deus, eles não viram as coisas que Deus disse, mas eles confiaram que Deus sabe o que está falando, que Deus está vendo lá na frente. Que Deus está falando de algo que o Deus sabe e que o homem não sabe. Então é confiar no invisível. Até o autor de Hebreus ele vai falar a respeito disso, ao definir a fé, ele vai falar que você acreditar naquilo que você não vê. É algo que está fora do alcance da sua visão, mas Deus vê. Outra característica das pessoas que creram, paciência. Paciência. Porque Deus fala o negócio e Deus não faz no dia seguinte. Deus se trata, Deus trabalha com você, Deus trabalha a longo prazo. Na nossa cronologia, Deus não tem pressa, Deus trabalha a longo prazo. Então tem que ter paciência. Deus falou e não aconteceu nada. Não começou a acontecer nada. Fala que vai fazer isso aqui, mas ainda não aconteceu nada, tem que ter paciência. Deus está trabalhando, Deus vai trabalhando a longo prazo. Quem crê em Deus não se move pelas circunstâncias, não olha para aquilo que está acontecendo ao seu redor. Quem crê, ele olha adiante. Não é o que eu estou crendo, é para lá que eu olho. Eu não olho para a adversidade, eu não olho para os problemas. Olha, Deus falou para mim que Deus ia me abençoar, que Deus ia me dar muitos filhos, mas afinal de contas eu estou aqui estéril e eu não tenho filho nenhum. Então você não seguia pela esterilidade, você seguia pela promessa de Deus. Deus fala que vai te levar nas nações. Eu falo, olha, o mais longe que eu já fui foi com Mateus 25 ali no Paraguai, não tem nem passaporte. Olha, já tira passaporte se Deus falou que vai te levar nas nações. Se prepara. Vai estudar uma língua, vai estudar espanhol, vai estudar inglês, vai estudar japonês, a língua que Deus falou, vou te levar nas nações. Pelo menos começa pelo inglês e pelo espanhol, se prepare. Deus vai me levar para as nações, você fica de braço cruzado, nem passaporte tira. Não é que Deus vai te levar para lugar nenhum. Você tem que caminhar segundo a promessa e não segundo as circunstâncias. Quem crê em Deus não dá ouvido para o que as pessoas estão dizendo ao seu redor, para que os negativos estão falando, porque a maior parte das pessoas são negativistas. As pessoas têm a tendência a duvidar, a não acreditar. Mas quem crê não ouve o que os homens dizem, quem crê ouve o que Deus diz. Nós temos muitos exemplos disso na Bíblia. Por exemplo, tem um cara chamado Jairo, que ele era o chefe da sinagoga, e que a filha dele estava enferma, muito enferma. E ele vai atrás de Jesus. E quando ele chega até Jesus, pede para que Jesus vá salvar a sua filha.
E Jesus ele começa a caminhar em direção à casa de Jairo, mas já tem uma multidão, muita gente apertando Jesus. Aí tem uma mulher com hemorragia, 12 anos, que ela para Jesus. Jesus precisa parar para atender aquela mulher que toca na orla dele, e ela é curada. E Jairo está ali esperando, falar, essa mulher está aí, olha, ela podia esperar um pouquinho mais, minha filha está morrendo, ela já está 12 anos com esse problema, o que tem ela ficar mais 12? Espera aí um pouco. Jesus vai lá salvar minha filha, e Jesus está ali atrasando o processo. Até que chegam os amigos de Jairo e falam, Jairo, é o seguinte, infelizmente sua filha já morreu, e agora não tem mais solução, já foi. Então deixa Jesus continuar a obra dele, deixa ele ir falar com as outras pessoas, deixa ele curar os outros, porque para sua filha já não tem mais solução. A filha de Jairo estava morta ou não estava? O que as pessoas estavam dizendo era verdade ou não? Era verdade. Mas Jesus pega Jairo e para cá, assim, nariz com nariz dele, e falou, Jairo, olha aqui para mim. Jairo, olha para mim, porque numa hora dessa, imagina quando você recebe uma notícia, sua filha morreu. Qual que é a tua situação? O que você faz? Você se desespera, você começa a chorar, você já perde o rumo, perde a noção. Então eu fico imaginando assim, Jesus, ele vira para Jairo assim e fala, Jairo, olha aqui. E Jairo, querendo se desesperar, fala, olha aqui, Jairo, bem aqui, olha aqui nos meus olhos. Não escuta o que eles estão dizendo. Não temas, crê somente. A filha está morta, gente. Todo mundo falando, deixa ele. Quando Jesus chega lá na casa de Jairo, estão lá já as carpideiras, aquelas que já estão lá chorando pela morte da menina, todo mundo lá chorando, lamuriando. E Jesus disse para Jairo, ó, Jairo, não temas, crê somente. Sabe o que Jesus manda fazer? Tira todos os incrédulos. Mas que incredulidade, a menina estava morta de verdade. Era fato. Era fato, mas para Jesus o fato os tornava incrédulos. Então você não seguia nem pelos fatos. Você seguia pela palavra dele. E Jesus dizia assim para Jairo, Jairo, não temas, crê somente. E Jesus ressuscitou aquela menina, mas só chamou os que creram para dentro do quarto. Agora, se Jairo não cresce, a filha dele não seria ressuscitada. Se ninguém cresce, não teria acontecido nada. Sabe por quê? Porque no ambiente onde não há fé, Jesus ele não pode operar. Isso aconteceu em Nazaré, na sua cidade. A Bíblia fala que em Nazaré, Jesus ele pôde fazer poucas coisas. Ele não pôde fazer muitos milagres. A Bíblia fala que ele não pôde fazer muitos milagres. Curou uma dor de coluna, uma dor de cabeça, alguma coisinha assim só. Por quê? Porque era tanta incredulidade do povo que Jesus não pôde fazer nada. No ambiente de incredulidade, ele não vai fazer. As circunstâncias não podem te nortear, você precisa se guiar por fé. Você precisa entender isso. Você precisa pôr isso em prática. Os problemas estão grandes na sua vida. Pode ser que sim, mas o que é grande para Deus? Uma vez eu tive uma experiência, muitas experiências de fé, mas lembro de uma que assim, foi muito legal, me marcou bastante. Uma época que eu fiquei muitos anos sem tomar remédio nenhum, né? Não tinha problema de saúde, uma saúde perfeita, mas quando vinha algum problema eu orava, passava. Vinha algum problema, eu orava, passava, acabava e não me medicava. E daí teve uma época que estavam meus dois pais internados, os dois operados, um num hospital e outro no outro. Meu pai tinha feito uma cirurgia no pé, estava internado no hospital. Minha mãe foi visitar e na hora que ela chegou no hospital, ela caiu, quebrou o fêmur e ela foi levada para outro hospital e foi operada no outro hospital. Daí estavam cada um num hospital. Meu pai operado do pé e minha mãe operada da perna. E era inverno. O hospital já tem aquele problema de contaminação, né, de vírus, bactérias, essas coisas todas. No inverno, acho que piora um pouco. E eu estava assim, muito num hospital e no outro, num e no outro. Ficava um tempo com a minha mãe, ia visitar meu pai, ia num, ia no outro. E aí era inverno e tomando muita friagem, de repente comecei a tossir. Né? Comecei a ter tosse, daí de noite eu ficava tossindo, eu orava e aquele negócio não passava. Eu falei, eu não vou tomar remédio. Né? Eu creio, não vou tomar remédio. E a tosse vinha, e a Ana Paula me ajudou assim a exercitar a fé, porque ela falou, esse negócio que você tem vai virar uma tuberculose. E o que era?
Ah, pneumonia. Menos mal, gente, viu só? Mata diferente. Fala, você vai, febre, tosse, fala, esse negócio aí já está virando uma pneumonia. Vai ver que você já deve estar quase morrendo, alguma coisa. Não falou, mas pensou. Aí, um dia eu saio do hospital, lá onde estava meu pai, tossindo, daí eu chego em casa, febril, e assim, moído, corpo todo dolorido. Daí eu falo assim, Ana Paula, vamos fazer o seguinte, vamos no supermercado. Né, vamos comprar uma fruta e tal, não vou, tudo que eu queria era tomar um banho morno e deitar embaixo de uma coberta e dormir. Então eu falei, não, vamos no supermercado, vamos comprar uma fruta, só que no meio do caminho eu falei, você dirige, eu não aguento nem dirigir. E enquanto ela estava dirigindo, eu peguei Isaías 53 e comecei a declarar. E eu li Isaías 53 uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, 9 vezes, 10 vezes, 12 vezes, sei lá quantas vezes, acho que lá pela 20ª vez que eu estou lendo Isaías 53, o Espírito Santo veio e entrou no carro. E me pegou, e eu chapei, e eu chorei, e eu rolei. Gente, mas foi tão forte a visitação do Espírito Santo. Naquela hora eu tomei posse, eu criei naquela palavra. E aí eu fiquei sarado na hora. Não, continuei tossindo e com febre. Porque o Senhor prova a nossa fé. A sensação, o sintoma ainda era o mesmo, mas tinha acontecido algo diferente. Bom, cheguei em casa, depois tomei banho e dormi. De manhã eu levanto como? Perfeito. Sem nada. A Ana Paula estava ainda espirrando, ela ainda estava com alguma virose. Numa outra ocasião, posso contar mais uma? Não vou queimar a Ana Paula, não. Deixa dessa vez, eu vou poupar, né? Mas ela exercita a fé da gente. Mulher serve para isso, é ou não é? Marido, é ou não é? Mulher não exercita a fé? Agora os homens exercitam muito mais da mulher. Numa outra ocasião também estava uma situação semelhante a essa. E daí eu saio, né, de casa, a Ana Paula falou, vai no médico e tal. Eu não queria, mas daí eu falei, tá bom, vou lá no hospital da Unimed. Saí de casa sozinho, dirigindo, e no meio, quando eu chego no hospital, eu paro assim no estacionamento do hospital e tenho uma conversa com Deus. Desci, e no meio do caminho, do meu carro para a recepção, eu vim conversando com Deus, e parei no meio do caminho, olhei para o céu. E falei, Senhor, se eu for lá, né, eles vão dizer que eu estou com virose. Que muito provavelmente é verdade. E eu vou sair de lá com uma receita desse tamanho, de antibiótico, de não sei o quê, um monte de remédio para tomar, porque eu estou com esse negócio aí. E do ponto de vista clínico, é verdade, é isso que eu tenho mesmo. Mas a tua palavra diz que Jesus já levou sobre si todas as minhas enfermidades. Falou, no que é que eu vou acreditar? No diagnóstico da ciência, eu vou acreditar na tua palavra. Eu falei, Espírito Santo, sabe uma coisa? Eu vou crer na tua palavra. Voltei, entrei no carro, voltei para casa. Gente, no dia seguinte não tinha mais nada. E se eu não cresce? E se eu não acreditasse? Podia estar tossindo até agora, né? Eu ter morrido de pneumonia. Agora, o que é que eu faço para crer, gente? O que você tem que fazer para você crer? Fala, pastor, eu estou precisando crer. Né? O que eu faço para ter fé? Primeiramente, a primeira coisa que você tem que fazer para você ter mais fé, você precisa pedir perdão pela incredulidade. Porque quando a gente não tem fé, a gente tem incredulidade. Incredulidade é um pecado. Então, todo pecado precisa ser confessado, você precisa pedir perdão. Então, peça perdão pela incredulidade. Você precisa crer em Deus. Então, se não creu, tem que confessar. Deus te deu vida, te deu tudo que você tem, até o ar que você está respirando, é Ele que te deu. Então, não seja ingrato. Acredite, fala, se Deus está me fazendo tantas coisas, Ele vai fazer tudo o que precisa. Então, abra mão do direito de não crer e passe a crer. A Bíblia também diz que, assim, se você não tem fé, o que você tem que fazer? Você também tem que pedir. Se você precisa do Espírito Santo, quem que você vai pedir? Vai pedir para Deus, que te concede o Espírito Santo. Tudo que você precisa, você tem que pedir para Ele. Os discípulos, quando Jesus estava ensinando, eles falavam, Senhor, aumenta-nos a fé. Os discípulos pediram, Jesus, aumenta-nos a fé. Para quem que eles estão pedindo? Jesus, dá mais fé para mim.
E aí Jesus, é nesse momento que Jesus dá aquela resposta que aquele que crê que a fé for do tamanho do grão de mostarda, ele vai mandar uma montanha sair do seu lugar, tirar no mar, e ela vai obedecer. Porque a fé é poderosa. Então Jesus está dizendo assim, olha, vocês estão falando que vocês precisam ter a fé aumentada, mas se ela fosse do tamanho de um grão de mostarda, já seria suficiente. Para quem que eu tenho que pedir fé? Para quem vai me dar. Mas não basta você só pedir, porque a Bíblia já diz também o caminho de crer. Como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir a palavra. Então você precisa, para ter fé, Romanos fala assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela palavra. Você está com um problema de fé? Aqui é a resposta para a tua fé. Se você não crê, se você não tem um nível de fé, você precisa conhecer a Bíblia, você precisa comer a Bíblia, você precisa se alimentar da Bíblia, você precisa se nutrir da Bíblia, precisa se nutrir da palavra para poder crer. A minha fé está ruim, está fraca. A sua Bíblia está ruinzinha na sua vida também. O seu alimento espiritual, que é a palavra de Deus, não está sendo suficiente. Às vezes está comendo muita picanha, está comendo muito bacalhau, muito cachorro-quente. Tem cachorro-quente hoje, depois do culto. Na cantina diz que está bom, está top. Às vezes você está comendo muitas outras coisas, mas está deixando de comer o que é mais importante, que vai te dar saúde espiritual e vai dar fé. Então, não basta também só você vir uma vez por semana no culto e olha lá, de vez em quando dá uma faltada. Se tiver jogo do Corinthians, não vem. Se tiver alguma coisa mais interessante, não vem. Você precisa ouvir, não é só uma vez por semana. Se você vier só uma vez por semana, é pouco, não basta. Vem quarta-feira também, vem aprender com a pastora Janete. Vem na EPE. EPE é uma dedicação que nós temos de ensino da palavra. A gente aprofunda na palavra. Vem para EPE, domingo de manhã, 9 horas da manhã. É bênção demais, é a melhor ministração que eu consigo fazer, não é no culto de domingo, é na EPE no domingo de manhã. Consigo ensinar, transmitir muito mais aquilo que tem recebido do Senhor no domingo de manhã do que domingo de noite. E Deus nos tem dado graça para isso, então venha, ouça mensagens no YouTube. Hoje não tem culto, ainda bem que agora na semana que vem e na outra tem de terça até domingo, terça a domingo. Você descansa segunda-feira só e de terça a domingo você tem. Mas hoje, a segunda-feira, não tem nada na igreja, então vai ouvir uma mensagem do Luiz Hermínio. Tem oração de homem às 5:30 da manhã, mas à noite não tem culto na igreja, então pega uma mensagem do Luiz Hermínio, vai assistir no YouTube. Ouça a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Então leia a Bíblia, leia a Bíblia. E outra coisa que você precisa fazer para ter mais fé, porque eu estava falando sobre a leitura bíblica, que a gente manda o texto para ler semanalmente. Então leia, gente, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Vamos ler a Bíblia em um ano. Procure fazer mais do que isso. Outra coisa importante, decida crer. Se você não decidir que você vai crer, você não vai crer. Também precisa tomar decisão. Falei, eu decido crer. O negócio é doido, é absurdo, é maluco, mas eu vou acreditar. O Bertelli, gente, eu não entendo o Bertelli. Meu amigo, faz horas, muito tempo, mas eu vejo o Bertelli no jeito que ele se move, como ele funciona, eu não consigo compreender todas as coisas, como ele flui no mundo espiritual, como é que Deus trabalha com ele. Eu não entendo, mas eu creio. Porque eu tive testemunhos de coisas através da vida dele que são totalmente de Deus, totalmente de Deus. Então eu decidi crer. Falei, eu vou crer. Você precisa confiar. Ninguém vai ficar cheio de fé, maduro, ninguém vira adulto de um dia para o outro. Todo mundo começa como bebê, vai crescendo, criança, até chegar no nível de maturidade. E você precisa crer dia a dia. Mas tem que começar. Então comece pela decisão de crer. Amém? Quer ter fé? Comece pela decisão de crer. Em que você tem que crer? No que é que você precisa acreditar? Vou dizer para você. Você precisa crer nisso aqui. Em toda ela. De ponta a ponta. De capa a capa. Do primeiro ao último versículo. Você precisa crer na palavra de Deus como? Como verdade absoluta. Verdade não é algo relativo, gente. Verdade é algo absoluto. E a Bíblia é a verdade.
A Bíblia é a palavra de Deus que criou todas as coisas, do Deus que está sobre tudo e sobre todos. Isso aqui é a comunicação dele aos homens na terra. Isso é verdadeiro, você precisa acreditar nisso aqui de maneira completa, total. Agora, acreditar não é falar, eu acredito, mas se você não vive, você está crendo na maneira grega, intelectualmente. Quando você crê, você não crê na Bíblia aqui na cabeça. Ela pode entrar por aqui, mas ela tem que cair aqui. Você precisa crer no seu interior e você precisa viver, pôr em prática, de maneira absoluta, tudo aquilo que está ensinado para as nossas vidas. Porque aquilo que você pensa, presta atenção, o que você acha, a sua interpretação da Bíblia não altera a verdade. Se a Bíblia diz assim, que você não pode ter relacionamento sexual antes do casamento, não adianta você, quando está namorando, está noivo, falar, não, eu vou casar, então eu já posso antes. Não, isso é fornicação, e a Bíblia diz que não pode. Aliás, na Bíblia não existe namoro. A Bíblia fala sobre noivado e casamento. Não existe namoro na Bíblia. Então, se você quer, mas eu entendo que, eu posso. Não pode, não. Pode não, se a Bíblia está dizendo que não pode, não pode. Você pode pensar o que você quiser, arrumar a desculpa que você quiser para a Bíblia, a sua interpretação não vale de nada. O que vale é a verdade. Deus não está preocupado com o que você acredita, com o que você pensa e como você interpreta. Deus ele tem fidelidade com aquilo que Ele diz. E o que Ele diz é verdade, amém? E isso não é relativo, isso é absoluto. Então, você precisa acreditar. E tem muita gente ao seu redor que não acredita. Vou dizer para vocês, não me importa o que diz a comunidade científica a respeito disso aqui. Se a comunidade científica não quiser acreditar, é problema deles. A comunidade científica, algum tempo atrás, dizia que o Sol dava volta em torno da Terra. E todos tinham certeza disso, de que a Terra era o centro e que o Sol estava dando volta ao redor. Ora, as bolas estavam errados. Então, não importa o que eles pensam, não importa o que eles acreditam, porque o achismo de quem quer ter resposta no seu próprio saber, no seu próprio conhecimento, não altera a verdade que Deus diz que é. O que está feito, pronto. E a Bíblia é a verdade. Então, ser sábio não é você saber todas as coisas. Ser sábio é você acreditar na verdade. Amém? Você não precisa ter resposta para tudo. Mas você precisa acreditar naquele que é verdadeiro, naquele que tem a resposta de todas as coisas. Eu posso dizer para você assim, eu creio em cada palavra, em cada vírgula dessa palavra. Nela inteira. Só que nem meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, que ele fala assim, que a Bíblia diz que um peixe grande engoliu Jonas. Se ela dissesse que Jonas engoliu o peixe grande, ele acreditaria, eu também. Tudo que a Bíblia diz é verdade. Ela só não diz que Jonas engoliu a baleia porque não é verdade. Mas tudo que está nela é absolutamente verdadeiro e digno de confiança. Nós, quando lemos a Bíblia, nós não podemos analisar a Bíblia dizendo que isso aqui eu concordo, isso eu não concordo, porque aí você está julgando a Bíblia. E quando você se coloca no lugar de julgar você se faz a partir de um trono. Quem julga, julga do trono. E aí você se coloca num trono acima de Deus da palavra. Porque essa é a palavra dele. Então, se você julga a Bíblia, se você vai dizer o que é verdadeiro, o que não é, o que você gosta, o que você não gosta, o que você concorda, o que você não concorda, o que te interessa, o que não te interessa, você está sobre Deus. Porque quem julga a Bíblia, julga o próprio dono da Bíblia, o autor da palavra. Então, seja sincero, seja verdadeiro, aceite ela integralmente como ela é. Não julgue nunca a Bíblia. Você não leia a Bíblia de cima para baixo. Você tem que ler a Bíblia de baixo para cima, aprendendo com ela. Jesus ele disse que, lá em João, versículo 12, versículo 48, ele fala assim, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia. Então você nunca vai poder julgar a Bíblia, mas ela vai te julgar. Você vai ser julgado pelo que está escrito aqui. Então trate de conhecer, amém? Se você é da área jurídica, você sabe o que é isso. Você precisa conhecer as normas, precisa conhecer as leis, para você não ser pego numa infração. Você precisa saber como usar a lei.
E ela é feita em seu benefício, não é para o teu mal. A lei não é feita para o mal, a lei é feita para o bem. As nossas leis humanas são feitas para o bem, quanto mais os mandamentos de Deus. E ela é quem vai nos julgar. Nós não a julgamos. Amém? Então, se deixe confrontar pela palavra de Deus. Aceite as trombadas dela. Não teima com ela, não. Não tente moldar a Bíblia a sua maneira de viver. Se amolde a sua maneira de viver a palavra. Se ela fala assim, olha, não fala mal da vida alheia, não fala. Se ela fala assim, mulher, ganha teu marido em silêncio, cala a boca. Porque é isso que ela está falando. Ela fica, fala nada não, fica quieta. Marido, ame sua mulher e cuide dela do jeito que você cuida do seu corpo, porque ninguém se maltrata a si mesmo. Então, trate bem dela do jeito que você cuida do seu corpo, cuide bem dela. Ultimamente, os homens não estão cuidando muito bem de si, né? Mas nós temos que cuidar da mulher. Temos que amar a mulher. A Bíblia ensina como é que filhos honrem os pais. Não adianta você achar, eu sei mais do que meus pais. Não interessa. Você pode ter mais estudo. Mas a autoridade é dos pais. Então, filhos, honrem os pais. Respeitem os pais. Fala sim, senhor, sim, senhora. Não manda nos pais, não, porque hoje a moda é as crianças mandam nos pais, e os pais estão obedecendo as crianças, né? A criança fala não, o pai obedece. Não pode mais nem usar varinha. Todo mundo tem vontade de pecar, gente. Você e eu temos vontade de pecar. Todos nós temos alguma área na nossa vida que nós vamos ter uma inclinação ao pecado, a fazer coisa errada. Mas se a Bíblia diz não, é não. É não ceder, é dizer não. Fala, não, não posso. Quer olhar pornografia? Fala, não, não posso, está errado. Eu tenho desejo de ver, mas não vou olhar, pronto. Tem desejo de cobiçar a mulher do próximo? Não pode, ué. Não deseje. Não deseje as coisas do próximo. Seja justo, seja honesto. Não trapaceie. Não fale mal de ninguém. Ore por quem te persegue. Abençoa quem te amaldiçoa. Ama quem te odeia. É o que a Bíblia manda você fazer. Então, creia nisso. Dá outra face. É verdade, pode crer nisso aí, funciona, dá certo. Creia nas profecias dessa palavra. Creia nas profecias dessa palavra. A Bíblia é um livro profético, amém? A Bíblia não fala só de coisas que aconteceram e não tem só doutrinas e história. A Bíblia fala de coisas que vão acontecer. E as coisas que a Bíblia está dizendo que vão acontecer, elas vão se cumprir. Nós precisamos nos preparar para isso. Se der, na semana que vem, eu falo especificamente só sobre isso, de coisas que ainda vão acontecer e nós precisamos nos preparar. Não sei se é isso que o Espírito Santo vai colocar no meu coração, mas eu gostaria de falar sobre isso, porque nós não estamos preparados para o que está por vir. A Bíblia fala que os piores dias da terra são os últimos dias, que nunca existiram dias tão maus e jamais existirão. As coisas que vão acontecer num futuro breve são catastróficas. O mundo jaz no maligno. Agora eu preciso estar no lugar do cara de Salmo capítulo 91. Vai cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas não vou ser atingido. Mas ao meu redor a coisa vai estar ruim. Porque a Bíblia diz que vai ser assim. Então a gente precisa se preparar, entender, crer nisso. Confiar. Se o povo lá de Brumadinho soubesse que a barreira lá que ia arrebentar, eles tinham agido. Foram pegos de surpresa. Nós não podemos ser pegos de surpresa. Nós precisamos estar prontos, preparados, prevenidos, e a Bíblia já nos adverte, já nos previne a respeito do que vem. Vamos falar mais a respeito disso. Vamos ver essa semana que vem. Não creia só nas profecias, creia nos profetas. Falei aqui, citei, por exemplo, o meu amigo Bertelli. É um homem que tem um ofício profético. O Amaro é outro homem que tem um ofício profético. Esses caras, de vez em quando, eles falam coisas difíceis de acreditar. Sabe que nós estamos aqui porque o Amaro ele falou como era o prédio antes, né? Que eu estava procurei 7 prédios antes, fui em 7 lugares antes, depois esse aqui foi o último que eu não tinha ido, e ele falou a respeito desse aqui, deu descrição perfeita. Daí, quando eu vi, falei, é muito grande, não é isso que a gente está procurando, mas se é isso que Deus falou, então vamos crer. A Bíblia fala, olha, crede nos vossos profetas e prosperareis. 2 Crônicas 20:20.
Então nós precisamos também acreditar nos profetas, porque eles não falam de si, eles são boca de Deus, e quando a palavra vem de Deus, o que a Bíblia manda fazer é julgar a profecia. Não, profeta, julga a profecia. E eu julgo a profecia. Não é que você vai comer com farinha tudo que te falam. A profecia tem que ser julgada. E qual é o julgamento que você tem que fazer da profecia? Eu, pelo menos, faço o seguinte julgamento. Essa profecia veio de Deus ou não veio? Primeiramente, ela precisa concordar com a Bíblia. Se alguém falar assim, olha, manda você separar do seu marido, da sua esposa e casar com outra, profeticamente, isso aí veio do cão. Não foi Deus que mandou falar isso. Essa profecia não é verdadeira, é falsa. É falsa a profecia, então já rejeita logo. Então você tem que julgar a profecia ela está sempre de acordo com a palavra de Deus, e ela vai tocar alguma coisa que já está plantado dentro de você, ela só vai ativar alguma coisa que Deus já deixou dentro de você. A profecia ela tem esse poder de ativar uma semente que está já lá semeada. Então, quando você julga a profecia e você entende essa profecia veio de Deus, o que você tem que fazer? Crer nela e pronto, receber e andar segundo ela. Não é ser movido por profecia. Não sai correndo atrás de profeta, não precisa disso. Não há necessidade. Não deve ficar fazendo isso. Mas quando Deus fala com você profeticamente, creia e viva aquilo. Creia nos mandamentos da Bíblia. Tudo que a Bíblia diz que você deve fazer, considere que você deve fazer. Tudo que a Bíblia diz que você não deve fazer, você não deve fazer. Não, a sua opinião não vai mudar o que Deus está dizendo. Se a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, não minta. Ah, mas pela graça. Não. A palavra foi dada às igrejas, para quem já tinha recebido o evangelho pela graça. E advertência falou, não vai para o céu, porque a salvação não vem pelas obras, é pela graça, mediante a fé. Mas o pecado te leva para o inferno. Quem tem fé, anda segundo a fé. Quem creu, anda segundo a palavra, obedece. A graça não é aquilo que te capacita para viver no pecado, a graça é aquilo que te capacita para não pecar mais. Amém? E última coisa, creia nas promessas. Cadê o louvor? O louvor vem para cá. Creia nas promessas de Deus. Creia nas promessas de Deus. Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é de abençoar. Deus é bom, amém? Deus é bom. Fala assim, Deus é bom. Deus é bom. Deus é amor. A Bíblia fala que Deus é bom, a Bíblia fala que Deus é amor, que Deus ele é abençoador, que Ele gosta de dar mais do que de receber. Deus é bom. E tudo que Deus pensa a nosso respeito, a Bíblia fala assim, que os pensamentos dele a seu respeito são pensamentos e pensamentos incontáveis, que são mais do que a quantidade de areia do mar, aquilo que Deus pensa a seu respeito. E todos os pensamentos de Deus a seu respeito são pensamentos de paz e de prosperidade, são pensamentos de bem. Deus só quer o teu melhor. Só que o teu melhor sabe Ele o que é. Não é o que você pensa que é o seu melhor. A vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Ele quer, ou Ele tem uma vontade perfeita para você. E às vezes a vontade perfeita para você não é aquilo que você pensa. Não é o trabalho que você está procurando. Não é a esposa ou cônjuge que você está procurando. Às vezes aquilo que você está querendo, que você está pedindo para Deus, não é o melhor de Deus para você. Às vezes você está pedindo uma moto e Deus fala, não vou te dar uma moto, porque a moto você vai se acidentar. Às vezes você quer se casar com uma pessoa e fala, não, você não vai se casar com essa pessoa porque você vai se dar mal. Mas se você insistir, você casa e vai se dar mal. Porque é a sua escolha. Agora, quando você ouve Deus e faz aquilo que Ele quer, tudo dá certo. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Deus não está alheio aos seus problemas. Quem aqui tem algum problema na vida? Pode fazer um sinal assim. Quem tem problema? Todo mundo tem problema. Algum problema tem, ou de saúde, ou financeiro, ou familiar, ministerial, trabalho, seja lá o que for. Ah, tem uma ruga aqui, tem uma celulite, tem uns quilinhos a mais. Não é bem esse tipo de problema. Mas todo mundo tem problema, não é verdade? Agora você acha que Deus está alheio aos seus problemas? Os nossos problemas, nós é que nos metemos deles. Quando Deus nos coloca num problema, é para nos abençoar. Até isso, Deus coloca a gente em problema para nos abençoar, não é para nos amaldiçoar. Mas a maior parte dos problemas que nós temos é a gente que se mete neles. Não, a gente se mete onde não foi chamado. Faz o que não devia ter feito.
A Bíblia diz assim, olha, que todas as coisas cooperam, presta atenção, todas as coisas, deixa bem baixinho só. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Coisas ruins, faliu tua empresa, glória a Deus, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Como pastor, falência, uai, se você não causou esse negócio, se não foi você que andou em desobediência, se você não estava em pecado, se você estava andando pela fé, se você estava andando em obediência, segundo os mandamentos de Deus, e ainda assim você faliu, glória a Deus, porque Ele tem um propósito nisso. A casa caiu, uai, Ele quer te dar uma casa nova, tem que cair a velha. A Edmeia Williams vai vir aqui em junho, né? Ela vem no Navegando, Edmeia. A Edmeia vai vir em junho no Navegando. E lá ela tem um trabalho, tem um trabalho no Morro Botafogo, Morro Dona Marta, em Botafogo, no Rio de Janeiro, com criança. E ela tinha lá uma casinha onde ela tinha trabalho com as crianças. Daí veio uma chuvarada lá e derrubou só a casinha dela no morro. Todas as outras ficaram em pé, ela pega, senta em cima dos escombros da casa, falou: Deus, olha aí, ó. O único lugar era ruim, mas era o único que a gente tinha. Agora você pega e derruba tudo isso aqui, agora não tem mais nada. Daí Deus falou: mas você não está pedindo para mim um lugar novo? Eu tinha que destruir o velho para poder dar o novo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque você não enxerga o amanhã, e Deus Ele está olhando lá na frente. Deus não olha a circunstância, Deus não olha para agora, Deus olha para o depois. E você precisa acreditar que Deus está te cuidando, que Deus está olhando o seu depois, porque a Bíblia diz, Jesus disse, fala, olha, Deus Ele está cuidando dos passarinhos, os pardais, não morre um pardal sequer sem a permissão de Deus. Quem é mais importante para Deus, você ou um pardalzinho? Se Deus cuida do pardal, não cuida de você. Jesus falou assim, olha, a erva no campo, aquela erva que nasce no campo, e depois ela seca, ela morre. Deus está cuidando dela. Se Deus está cuidando de uma erva no campo, não está cuidando de você? Muito mais vale você para Deus do que aquelas coisas. O apóstolo Paulo, ensinando a respeito dessas coisas, ele disse assim, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Então você já ora, peça a Deus, agradecendo a resposta dele, e não fique preocupado com nada. Sabe o que é ansiedade? Falta de fé. Ansiedade é insegurança, é medo, é achar que as coisas não vão acontecer, é falta de fé. Jesus disse assim, se você for ansioso, por mais ansioso e por mais preocupação que você tenha na sua vida, a preocupação que você tenha na sua vida para que os problemas não aconteçam, para resolver os seus problemas, você não consegue aumentar um passo na sua existência, um côvado. Já está determinado até onde você vai. Daquele dia em diante, você não passa, seu coração ele já está com a quantidade de batidas cardíacas pré-determinadas por Deus, e você não vai aumentar nenhuma batida no seu coração. Deus falou, é até aqui e até aqui, pronto. A sua ansiedade, sua preocupação, seu cuidado, seu zelo não vai resolver. Deus está cuidando. Então não esteja preocupado, não esteja ansioso por coisa alguma. O que é que vai ser dos meus filhos? Ah, não, vou ter só um filho ou dois, porque afinal de contas nesse mundo não dá mais para ter dinheiro para cuidar de um monte de filhos. Horas, quem é que disse isso? A Bíblia não falou isso, não. Isso aí quem diz é o mundo. É esse sistema maligno do mundo aí que diz isso aí. Você tem que confiar em Deus. Se Deus te der filhos, Deus vai te dar condição de educar, de ensinar, de prover, de abençoar, e não vai te fazer nada de falta. Deus é abençoador, amém? Deus é poderoso, Deus cuida, Deus zela por nós. Deus ama muitíssimo você. Você é importante para Deus, creia nisso. Você é importante para Deus. E olha, eu sou pecador. Uai, por que Deus mandou Jesus? Exatamente porque te ama, que é pecador. Deus não rejeitou o pecador. Ele rejeita o pecado, mas o pecador Ele ama. E Ele quer tirar o pecado do pecador. Então você é objeto do amor de Deus.
E é pela fé que você alcança essa salvação, que você recebe isso. Então você precisa acreditar em Deus, que te ama, que cuida de você, que zela por você. Você precisa obedecê-lo, porque é bom, a vontade dele para você é boa, é agradável, é perfeita. Você vai ter que acreditar nisso hoje. Você vai precisar acreditar nisso hoje, que Deus cuida de você, que os seus problemas não estão alheios ao conhecimento e ao cuidado de Deus. Deus está vendo tudo. Pastor, estou com um monte de problema. Deus sabe. Eu não sei como resolver. Deus sabe. Eu estou desesperado. Não desespera. Tenha fé, creia. Espera. Não desespera. Espera. Espera que Deus vai responder. Espera que Deus vai fazer. Creia em Deus. Pastor, você não está na minha pele. Você não sabe como é que a situação está lá na minha casa. Já caiu, o teto já caiu, o casamento já foi. Tem lá 3 meses que eu e meu cônjuge nem temos mais relação sexual. Se você declarar que seu casamento já está acabado, já está destruído, como é que Deus vai fazer se você não crê? Você tem que crer. Você tem que acreditar, você tem que confiar. Porque é por meio da fé que Deus vai poder agir. Então você precisa crer. Você precisa crer que o seu marido vai ficar bom, que ele vai ser um homem de Deus. Você precisa crer que a sua mulher, ela vai parar de gastar exageradamente, que ela não vai mais ficar falando um monte de besteira para você. Porque Deus faz isso na vida do pecador, gente. Deus faz. Mas Deus quer fazer primeiro em você antes de fazer no seu cônjuge. Porque por mais que seu cônjuge tenha defeito, você também tem. Então deixa ele trabalhar em você. Se renda para ele. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para Jesus. Não olhe para o que as pessoas dizem e fala: olha, é o seguinte, está tudo ruim. Está tudo ruim. A lavoura pegou fogo. O gado morreu de sede. Está tudo ruim. Olha para Jesus. E quando você olha nos olhos de Jesus, sabe o que ele fala para você? Ele fala assim: não temas. Jesus, ele olha dentro dos seus olhos e fala assim: não temas. Ele fala: não temas. Não temas, crê somente. Se você ficar olhando para a circunstância, você nunca vai poder olhar na face de Jesus. Mas se você parar de olhar para a circunstância, você vai olhar nos olhos dele e ele vai falar para você: não temas. Ah, bati o carro, não tinha seguro. Não temas. Não temas. Não temas, crê somente. Não temas, tome cuidado. Você acha que eu não sabia que ia acontecer tudo isso? Não temas. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Ele. Você vai ter que sair hoje diferente daqui. Você veio de um jeito ou outro para a igreja, mas você vai sair diferente hoje. Por favor, decida crer. Decida crer, porque é verdade. É melhor você acreditar na verdade do que você ficar apegado a um monte de confusão, um monte de engano, um monte de mentira. Porque o diabo não quer que você creia. O diabo quer que você duvide. O diabo quer que você confie no caos. E Deus quer que você acredite na solução de todas as coisas nele, porque a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Então você vai sair hoje crendo e obedecendo. Creia na salvação. Se você ainda não tem salvação, fala: não tem salvação para mim. Eu sou um desgraçado na vida, não tem mais salvação para mim. Ora, quando eu era um adolescente, não tinha mais salvação para mim. Eu já estava adolescente, com 17 anos de idade, já tinha provado um monte de droga, bebida, vícios, 5 doenças venéreas, já tinha com 17 anos de idade, não tinha mais salvação para mim. Até o dia que eu olhei para Ele. E aí eu não olhei mais para as circunstâncias. Daí não olhei mais para a bunda das moças. Aí não olhei mais para o rótulo da bebida. Aí não olhei mais para a droga. Quando eu vi Ele, quando eu experimentei Ele, quando eu conheci Ele, a palavra dEle, a promessa dEle, a salvação dEle, falei: eu creio nisso. Eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio nisso. E quando você crê, as coisas começam a acontecer. As coisas mudam. Você precisa crer para que as coisas mudem. Se você duvidar, se você não crer, não vai mudar. Creia.
Creia na sua libertação do vício e do pecado. Creia na cura. Às vezes você está doente. Como é que Ele vai operar se você não crer? Você precisa crer. Você precisa crer. Você precisa crer. Existe situação que Deus até tem enfermidade, que Deus até é o meio que Deus tem para nos tirar dessa vida às vezes. Nossos pais, avós, às vezes ficam enfermos porque às vezes chegou o tempo e nós precisamos crer que Deus está no cuidado também. Ninguém vai viver eternamente nessa vida, nesse corpo. Mas existem enfermidades que estão aí só para incomodar, só para atrapalhar, então você precisa crer. Se você não crer, como é que Ele vai fazer? Você precisa crer no poder do Espírito, você precisa crer nos dons do Espírito, você precisa crer no poder de quando você está orando em línguas. Ore em línguas, ore em línguas, ore em línguas. Deixa o seu Espírito falar com Deus. Eu não estou crendo, então ore em línguas. Eu nem sei orar em línguas, então creia e receba o batismo do Espírito Santo. Seja batizado do Espírito Santo hoje, creia. Fala, é para você, os dons do Espírito são para você, porque os dons vão acompanhar aqueles que creem. Vão expelir demônios, vão falar em novas línguas, vão impor as mãos sobre os enfermos e vão ser curados. Isso é sinal para quem crê, então creia, toma posse. Creia na restauração da tua família. Se tua casa está ruim, creia na restauração, creia na salvação da sua família, dos seus filhos, dos seus pais. Creia na provisão, creia no sustento. Fica em pé no seu lugar. Creia que Deus tem sonhos para você. Creia nos sonhos de Deus. Creia nos sonhos de Deus. Os sonhos de Deus não morreram. Você pode ter errado, você pode ter saído fora do caminho, mas Deus traçou um plano para você. A Bíblia fala que antes de existir o primeiro dia da sua vida, Deus pensou em todos eles. E Deus não desistiu. O diabo pode ter feito uma bagunça na tua vida, mas Deus não desistiu do projeto e do sonho dele. Às vezes você tem um chamado ministerial, Deus te deu um ministério, e aconteceram circunstâncias que você paralisou o seu ministério, saiu do seu ministério. Ei! Deus não te desvocacionou, Deus não te descomissionou. Deus, Ele não revoga o chamado dEle. O que precisa é você crer, o que precisa é você estar alinhado. Os planos de Deus, os projetos de Deus, Ele não diz, eu abandono. Deus, Ele tem aliança, Ele não revoga as alianças. Deus tem promessa, Ele não revoga as promessas. Eu é que preciso crer, e eu que preciso caminhar, eu que preciso andar. Então decida crer, toma posse disso, toma posse disso, toma posse da fé. Pela fé creia, pela